Salve peixeiros, como então? Sejam bem-vindos a mais um registro do canal SFC Raiz. Conforme feito anteriormente, na rodada que o Santos enfrentou o Sport, também eu vou fazer uma espécie de análise pré-jogo, né, de mais uma batalha, a penúltima rodada, na qual o Santos tem questão de vida ou morte para se safar de um possível segundo rebaixamento na sua história. Santos e Juventude, desta vez como visitante, e ante um adversário que, embora já esteja rebaixado matematicamente, isso não significa que vamos enfrentar a vida fácil, pelo contrário. O Juventude, que em tese aí já não tem mais pretensões nenhuma, a não ser já se preparar para a Série B do ano que vem, lógico que vai honrar o seu mando de campo e vai tentar sim dificultar a vida do Santos. É dessa maneira que o elenco santista tem que pensar, mesmo porque vamos ter simultaneamente uma rodada que vamos ter concorrentes diretos jogando no mesmo horário com o Santos, inclusive na nossa casa, que é o caso do Internacional de Porto Alegre, vai enfrentar o São Paulo, e tudo indica que, pelo andar da carruagem, vamos ter aí um resultado favorável para o Inter de Porto Alegre, sim. O São Paulo tem aí algumas pretensões ainda de disputar uma vaga aí direta para a Libertadores, ou na fase de grupos, ou Sul-Americana, o que quer que seja. Então, eu acredito, não dá para se fiar muito nos esforços dos outros, sendo que temos que fazer a nossa parte, fazer o nosso dever. Mesmo não sendo na nossa casa, porque o jogo vai ser fora, mas sim, o dever que nos compete, porque teoricamente, neste momento, o Santos depende somente dele. Talvez seja esse o grande problema, porque quem viu em 2023, o Santos também só dependia dele, todos viram no que deu. O Santos, que comparado com o Inter de Porto Alegre, tem o mesmo número de pontos, campanhas idênticas, e a única coisa que difere foi justamente o saldo de gols, na qual ainda o Santos tem um saldo de gols menos pior em comparação com o Internacional. Foi beneficiado sim pelo fato da equipe colorada ter sofrido uma goleada cachapante frente ao Vasco por 5-1, ao mesmo tempo que a gente venceu o Sport em casa por 3-0. Esse acabou sendo fiel da balança de momento, podendo se modificar por muito facilmente, né, no desenrolar aí da rodada. Então, para isso, o Santos sim precisa estar muito determinado, né, o grande diferencial vai ser o saldo de gols pelo andar da carruagem. Então a gente precisa sim batalhar contra a equipe adversária para fazer o maior número de gols possível, não tem outra maneira. Então, esse é o pensamento que temos que ter, pese os desfalques, que eu vou falar aqui mais tarde, mas antes, infelizmente, eu vou ter que falar de certos fatores que podem passar despercebidos, mas que podem sim influenciar, né, o resultado dentro do campo, no que diz respeito ao momento em que o Santos atravessa. É muito psicológico. O psicológico difere muito, faz muita diferença. Por exemplo, de adversários que estão lutando aí também, como o caso do Fortaleza, que fez uma arrancada aí de jogos invictos, né, e já cravam, por exemplo, que mesmo estando atrás do Santos, o Fortaleza, pelo andar da carruagem, não cai. Em contrapartida, temos aí alguns outros, né, concorrentes aí que estão à frente em termos de número de pontos, que podem se complicar. O caso do Atlético Mineiro, que perdeu, por exemplo, para o próprio Fortaleza. O Bragantino, que vai enfrentar o Vitória, que está pau a pau com o Santos também. O Bragantino, que também não está muito tranquilo, numa situação aí muito cômoda, embora está na faixa de classificados para a Sul-Americana. Se complicar nesse jogo decisivo com o Vitória, pode correr o risco de cair também na última rodada, porque vai enfrentar o Inter de Porto Alegre em casa. Bom, é uma correnteza que pode arrastar até clubes que estão à frente do Santos na tabela. Então, enfim, é um bolo, é uma concorrência que, em termos psicológicos, faz muita diferença. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi aí nos bastidores, né, acabou repercutindo, embora alguns ainda temam em subestimar a repercussão disso. Temos aí mais uma brilhante ideia de um ex-dirigente do Santos querendo aparecer novamente, e que fruto aí dessa política que o Marcelo Teixeira tem de sempre prezar pelas amizades, da broderagem, né,
desenterrando certas figuras que deveriam se recolher na própria descrição, porque estão prestando um grande desserviço neste momento, e não estão percebendo isso ainda. Estou falando sim do senhor Orlando Rolo, do senhor ex-presidente do Santos, que teve aí, né, a ideia de aparecer na página oficial do Instagram sugerindo ao Juventude entregar a partida para o Santos Futebol Clube. Para quem não entende, talvez, o potencial que isso pode trazer, deve ter lembrar, talvez até para o seu Orlando Rolo, que todo o peso político que possui, por mais que ele tente transparecer, depois, vista a repercussão nas redes sociais, muitas até apoiando a postura dele, que são até correligionários dele, outros torcedores santistas, inclusive como eu, criticando uma atitude completamente inconveniente para o momento, e acabou, parece que ainda está produzindo stories, vídeos aí no Instagram, e tentando justificar mais ainda a atitude dele. Por exemplo, quanto mais ele se pronuncia, parece que mais ele se complica. Para quem quer o desprazer de lembrar como foi a trajetória do seu Orlando Rolo, em parceria com o seu antagonista, eu digo antagonista com letras maiúsculas também, o seu José Carlos Pérez, já tem um desprazer de falar o nome dele também, porque eu já falei o suficiente na época que ele foi mandatário, e pode pesquisar nos vídeos na época que ele era presidente do clube e acabou sendo impeachmentado, né, no momento, né, no último momento em que ele poderia ter sido, né, um grande precursor de um rebaixamento possível do Santos por transferência em 2020. Já naquela época o Santos já poderia ter sido rebaixado sob gestão dele, em parceria com o Orlando Rolo. E sim, em parceria com o Orlando Rolo, por mais que ele queira dizer que tinha rompido com o seu titular na época, tanto é que se ele tivesse rompido, ele teria renunciado. Mas não, depois de impeachmentado, o titular ele assumiu, ficou 3 meses no cargo. Então, dá um resumo do que foi a gestão deles e que explica muito essa situação, essa desmoralização do modelo associativo do Santos por atitudes como essa. Porque todos devem se lembrar que a chapa José Carlos Pérez e Orlando Rolo foi montada num ambiente já político que, digamos, já estava em vias de se intoxicar, que eram grupos, de um lado, representando o Pérez, o tal Santistas de São Paulo, chamaram a turma da Vila Rica, e de uma ala mais tradicionalista, que é o Orlando Rolo. Então, eles se juntaram como um pretexto de união, aquela coisa de duas chapas antagônicas que não se bicam, e tendo como, né, um mentor intelectual, e outro também que depois mostrou, né, quando teve o poder de, por exemplo, de o senhor Odir Cunha, né, um blogueiro que alimentou muito, né, eu considero como um dos responsáveis por esse ambiente tóxico de santistas, torcedores santistas, desses localismos, por meio do blog dele, e depois que acumulou cargo no clube, ficou muito conhecido por hostilizar torcedores em grupos de WhatsApp. Então, o mesmo Odir Cunha que certa vez chegou a declarar guerra aos santistas de Santos, para ver o nível de inteligência emocional que a diretoria, a política do Santos se tornou para se acabar, o torcedor santista ter esse sofrimento que a gente acaba sofrendo hoje. Pois bem, já na época, já no primeiro dia, na posse da eleição dessa chapa, já houve desavença. Já na festa da eleição já teve treta entre esses grupos. E isso se caracterizou durante os 3 anos. Foi a maior baixaria institucional da história do Santos Futebol Clube e que criou o terreno desmoralizante para essa situação que o Santos se encontra agora. Porque que acabou dando terreno para o sucessor deles, que todo mundo sabe o que aconteceu. Então, a briga política desses dois foi, eu considero, como uma grande implosão do clube. Que criou terreno para o que o Santos está passando hoje. Talvez o senhor Orlando Rolo poderia seguir o exemplo do seu ex-titular, que agora não se ouve falar mais dele, ou pelo menos se pronuncia apenas em notas de jornal, quando quer dar direito de resposta, dando pitacos na época da gestão dele. Talvez o senhor Orlando Rolo poderia fazer a mesma coisa nesse exato momento. Tudo bem, ele exerce o pleno direito de se manifestar nas redes sociais, é o pleno direito dele. O problema
é que eu poderia, a essa altura do campeonato, sendo ele quem foi, tendo o cargo que ele ocupou, como mandatário de um dos maiores clubes deste planeta, saber as consequências que isso pode trazer para o próprio clube que ele torce. Então, o senhor Orlando Rolo, ele sugere isso. Não somente pode fazer uma espécie de motivação psicológica, e até eu traçando um paralelo aqui, que o titular atual, o senhor Marcelo Teixeira, que teve a brilhante ideia de desenterrá-lo nos anais políticos do clube, o próprio Teixeira, vou citar um exemplo dele aqui, porque é o que aconteceu com o Vasco da Gama. No primeiro turno, deve se lembrar, quando o Santos perdeu na estreia para o Vasco em São Januário, o Teixeira fez a declaração de que era inaceitável perder com uma equipe como o Vasco. Aí no segundo turno, conhecendo o Fernando Diniz, que já trabalhou aqui, vocês sabem que ele não utilizou esse tipo de coisa, de motivação, para nos meter 6-0 no Morumbi? Pois é. É disso que eu estou falando. Então, o Orlando Rolo, por mais que ele queira transparecer, ele tem todo o direito, repito. O problema é que ele, ao contrário do que ele diz, ele não é apenas um torcedor comum agora. Torcedor comum é você que está vendo esse vídeo, torcedor comum sou eu, ou qualquer um que não tenha talvez o privilégio de adentrar nas dependências do Santos, no CT Pelé, como um certo outra figura política aí muito questionada no momento, que anda almoçando no CT Pelé, afastando, por exemplo, os jogadores toda vez que ele vai lá dar o ar da sua presença, como outros que têm o privilégio de entrar no Conselho Deliberativo, enfim, o Santos paralelo, como diria o Alexandre Galo, o Santos Futebol Clube dentro do Santos Futebol Clube. Esses são os torcedores comuns. O Orlando Rolo, por mais que ele queira, ele não é mais um torcedor comum. Ele é alguém que, mesmo que ele não ocupe algum cargo administrativo do clube, ele possui um peso político, ele possui uma influência, e qualquer coisa que ele disser vai repercutir mais do que eu ou você que estiver nesse vídeo, e pode servir de munição para os adversários. Como, sem dúvida, está sendo reproduzido até agora, por exemplo, em canais de rede social, como apareceu na ESPN Brasil, como apareceu no site do GE, com toda certeza. Isso vai repercutir sim. Pode repercutir, tem potencial de repercutir isso dentro do campo. Então, a essa altura do campeonato, talvez o senhor Orlando Rolo deveria perceber que, além disso, poderia incorrer até ele poder responder judicialmente por corrupção passiva no que diz respeito, podendo ser enquadrado na Lei Geral do Esporte, sugerindo uma manipulação de resultados. Enfim, sabe, infelizmente é mais um lampejo, é mais um reflexo dessa degradação do modelo associativo em que o Santos se encontra e do porquê que figuras como o pai Neymar deitam e enrolam hoje dentro do Santos. Então, é só isso, acho que é o suficiente. Eu demorei já um bom tempo para falar sobre figuras que poderiam dar sua contribuição de uma maneira mais profissional, mas que infelizmente explicam por que o Santos está nessa situação. Mas enfim, vamos o que aconteceu agora, o prognóstico meu dentro do campo, por exemplo, é uma análise do que pode ser essa partida. E o Santos vai enfrentar uma equipe que nas últimas rodadas adotou um modelo de 3 zagueiros, embora não tenha sido sempre assim na maior parte da rodada. O Juventude, a partir da 32ª rodada contra o Sport Recife, conseguiu aí, ensaiou uma arrancada, quando estava naquele ambiente de ainda dá, conseguia emplacar uma sequência de resultados aí positivos, uma vitória contra o próprio Sport na Ilha do Retiro, depois teve uma vitória contra o Vasco em São Januário. A coisa começou a esfriar quando perderam para o São Paulo aqui na Vila Belmiro, e aí degringolou de vez no empate em casa com o Bahia, e sacramentado com fatores externos, como uma vitória que o Santos fez com o Sport, que sacramentou assim o rebaixamento do Juventude. Em chances matemáticas, a vitória que o Santos fez com o Sport é que rebaixou o Juventude. Talvez mais um agravante para não ser desconsiderado na partida de amanhã. Entenderam como que isso pode repercutir? Sabe? Enfim, em o Juventude, que vai ter aí talvez o único desfalque
aqui, mas vai ter o retorno aí de jogadores que eu considero até bons, como o Mandaka, um meia muito veloz. O Nenê, o quarentão Nenê, por exemplo, pode ser relacionado. Thiago Carpini vai ter outras peças aí, como o Igor Formiga, com lateral veloz também, e vai ser essa estratégia de 3 zagueiros e adiantar os laterais para fazer uma linha de 5, teoricamente, que pode se tornar 6 ou 7 quando tiver sem a bola. E esse é um fator que pode ser diferente do que o Santos encontrou na partida anterior. Uma equipe um pouco mais compacta no seu segundo terço e com mais dificuldade de desbloquear a meta adversária. Então, para essa dificuldade, eu lembro até, por exemplo, partidas em que o Santos fez contra o Novo Horizontino, por exemplo, uma equipe que jogava com 3 zagueiros durante a Série B, que nos deu muita dificuldade para essa estratégia de 3-5-2, porque não consegui sair do campo, da linha meta adversária. Enfim, o que podemos fazer é, com a escalação que com toda certeza o Vojvoda vai repetir, com a exceção, mesmo vai ser do Tiquinho Soares, que sentiu naquele jogo lá no fim do primeiro tempo e foi substituído pelo Lautaro. Provavelmente vai ser o Lautaro no lugar do Tiquinho Soares. Uma aproximação, triangulação pelos lados. E tem que ser de uma maneira muito veloz, de explorar realmente as alas. Porque se tentar fazer jogadas de profundidade pelo meio, só vai ser possível pelo contra-ataque, como aconteceu na abertura do marcador, por exemplo, contra o Mirassol, contra o próprio Sport, que deu aí, por exemplo, assistência para o Neymar fazer na última bola. Fora isso, vai ver se houver essa pretensão do Juventude repetir essa formação como aconteceu nas rodadas anteriores, sim. A menos que eles façam como aconteceu na maior parte dessa temporada. Né? Então, a convencional linha de 4, das 2 linhas de 4, com lateral, né, fixo, sem a bola no 4-4-2. O Thiago Carpini mudou muito a estratégia dele. Ele só fez isso nessa linha de 3 zagueiros nessas últimas rodadas, nessa tentativa de arrancada que ele infelizmente não conseguiu concluir com o Juventude já rebaixado. Então, essa escalação aí, por exemplo, o Jandrei, que já jogou aqui no Santos, é o goleiro titular. Luan Freitas, Rodrigo San e Marcos Paulo, provavelmente a linha de 3. Igor Formiga, as alas. Igor Formiga pelo lateral esquerdo. Marcelo Hermes Igor Formiga lado direito. Marcelo Hermes pelo lado esquerdo. Muita atenção com o Mandaka, que é um dos marcadores, né, desse time. E também do centroavante, o Gabriel Talhari, o Gabriel Bill. Tendo ainda no banco alguns jogadores interessantes também, como o Enio, que eu lembro muito bem no jogo que o Santos fez lá no Morumbi, que ele era um dos que, na jogada de velocidade de aproximação, impôs muito perigo com o Santos. Naquela época, o treinador era outro, era o Kleber Xavier. E um jogo no qual o Santos jogou um pouco mais, digamos, com uma linha mais baixa, com bolas longas. Por exemplo, com o Tiquinho Soares, o Barreal e o Benjamin jogando pelas alas. Hoje é uma equipe um pouco mais adiantada. E com uma diferença em relação ao posicionamento de João Schmidt. Ao contrário do que ocorreu no primeiro turno, no qual o João Schmidt sofreu muito naquela partida, muitas bolas nas costas dele, ele atuava pelo lado um pouco mais inclinado pelo lado direito ali, né? Hoje o Schmidt, em companhia com o Ilharão, um pouquinho mais centralizado, pendendo para o lado esquerdo. Foi assim que ele se tornou o dono da partida anterior, diante do Sport. Embora isso possa não ser o suficiente com essa proposta, né, do Juventude jogar com segundo terço de 5 jogadores por ali. Então vai ser muito importante forçar pelas alas, por exemplo, com o Souza, o Guilherme, o próprio Schmidt ou o Neymar, se ele puder um pouquinho mais livre, como o falso 9, ou circulando por ali no meio, ou pelo lado que temos aí, por exemplo, o vigor físico do Igor Vinícius, o Barreal, e talvez o Ilharão também, podendo andar por aquele lado. Bom, meu palpite aí para substituir o Tiquinho Soares
por mais que eu incline a dizer que poderia ser talvez o Barreal um pouco mais pela frente, ou o próprio Benjamin, eu poderia até começar pelo Lautaro. Sim, é de se quebrar os cabelos aqui, porque visto o que o Lautaro fez depois que substituiu o Tiquinho, os gols que ele perdeu nos minutos finais é para se duvidar. Talvez o Benjamin entrando como um falso 9 ali para o meio, circulando, fazendo um revezamento com o Neymar para dentro do meio. Eu acho que poderia ser uma ideia interessante para que ele, juntamente com o Barreal, pudesse fazer o abafa nos minutos iniciais. Acho que é muito importante o Santos fazer um gol já no começo. Se não conseguir marcar no começo da partida, talvez no desenrolar a coisa possa ser mais complicada. Então, acho que seria interessante o Benjamin entrar já como titular. Isso acho que talvez, porém, conhecendo o próprio Benjamin, que ele tem uma certa dificuldade física regularmente nos 90 minutos, e com certeza pode ser substituído no decorrer da partida. Ou o Benjamin ou o Lautaro, que a escolha que o Vojvoda possui, e com o Neymar mais uma vez jogando pelo sacrifício. O que pesa aí ele ter feito uma grande partida aí, sacrificando a própria carreira, repetido aqui. É um risco que ele está correndo muito grave para ele próprio, pela carreira dele, mas que demonstra o papel importante que ele exerce dentro do Santos, o que deveria se esperar dele. Mas que, por mim, dentro de mim, como torcedor do Santos, e vendo pelo aspecto apenas técnico, continua sendo muito arriscado, porque nunca se sabe se de repente ele pode se lesionar, espera-se que não, no decorrer da partida, e o planejamento vai ter que ser modificado drasticamente durante o jogo, com ou sem o Neymar. E aí talvez terminaria o jogo da mesma maneira que o Santos encerrou a partida anterior com aquela escalação, com o Brazão, Igor Vinícius e o Adonis Frias, o Zé Ivaldo Souza. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, o Gabriel Bontempo entrou no lugar do Schmidt, Benjamin depois entrou, o Robinho Júnior, o Lautaro, e com o meio ali do Gabriel Bontempo e o Benjamin, por exemplo, assim, e o Ilharão. Essa é a formação que terminou a partida anterior, e que, se caso, na hipótese do Neymar se lesionar, poderia ser essa formação dentro do Santos. Mas é torcer para que o Santos faça a sua parte, faça dentro do campo, e que pese aí algumas forças ocultas dentro do próprio clube, dando munição, querendo dar munição para o adversário, que isso não influencie dentro do campo, que o grupo tenha se fechado, mais que os nossos dirigentes tentam arrastar para baixo, mas esse grupo se feche dentro do campo, com o grande objetivo que o Santos tem de salvar o ano de 2025. É isso tudo que o torcedor do lado de fora espera e que a nossa santista deseja. Então, galera, mais uma vez agradeço pela paciência, agradeço pela compreensão. Se você chegou até aqui no final, espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também, deixe sugestões, critique também na seção de comentários. E deixe sua curtida para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% santista. Boa sorte para nós amanhã. Santos sempre Santos. Valeu!